Bom, e hoje é segunda-feira, dia de recebermos a Agrinvest Commodities na pessoa de Eduardo Vanin, analista de mercado. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo para começarmos juntos mais uma semana aqui na nossa abertura de mercado. Tem notícia boa, Eduardo Vanin? Bom dia, Carla, tudo bem? Bom, notícia boa mesmo, é que estamos chegando no final do ano, Sim, me parece que né? isso é bom, isso é bom, isso é bom. Virar o ano sempre, Antes, sempre, sempre é bom. antes eu ainda preciso fazer 39 anos no domingo, antes da Trinta e gente nove. chegar. Eu, eu Agora já resolvi não dá mais para você botar 39 linhas, né? Tem que ser só duas mesmo. Resolvi Mas tá revelar muito hoje para o bom. Brasil, então vamos ver o que vai acontecer. Antes de virar o ano, eu ainda tenho que fazer isso. Boa. Vai fazer, vai fazer. Se Se Deus Deus quiser. quiser. Se Deus quiser. Bom, então temos essas notícias boas. Mas eu já quero começar a te perguntar, ou começar a nossa entrevista sabendo de ti como é que você recebeu esses dados da inflação na China. É destaque no seu comentário de abertura de mercado também. Como é que você recebeu esses números, Vanin? Ah, nada bom, não é mesmo? Nada bom. China continua na sua espiral deflacionária que não termina, como outras vezes conversamos, você perseguir a inflação é o dragão, você consegue enxergar, ele é grande, ele gospe fogo e tudo mais. Tem os seus mecanismos de lutar contra esse dragão e, ok, por exemplo, a Argentina está fazendo o seu dever de casa. Agora, você lutar contra a deflação é muito difícil, é um fantasma, ninguém vê, as pessoas têm medo, está na cabeça das pessoas, e arrancar isso da cabeça é extremamente complicado, ainda mais para a China, que é uma economia dose de crédito, viciada em crédito e viciada em capacidade de produção. Como que você resolve isso? Nada fácil, e a China tem uma saída, uma bala de prata, vamos dizer assim, a não ser exportar mais. Agora, Vanin, como é que justamente a China conseguiria mudar esse cenário? Porque ao passo em que vieram anunciados esses dados da inflação, mostrando essa deflação ainda, essa espiral deflacionária, como você tem falado já há algumas semanas, a China também anunciou essas mudanças na política monetária. Então, uma política fiscal um pouquinho mais proativa, esses ajustes anticíclicos não convencionais. O que todos esses nomes tão técnicos querem dizer? O que a China quer fazer com essas novas medidas anunciadas para trazer uma revisão na sua política monetária, a primeira desde 2010? O que isso significa para o mercado, Vanin? Significa que o seguinte, a única coisa que a China pode fazer é mexer na oferta. Demanda na cabeça das pessoas, e também não tem jeito de entrar lá na barriguinha da chinesa e fazer um filho. Ela não quer mais também. Então, realmente, é uma combinação extremamente ruim, onde há uma espiral deflacionária, a população está encolhendo, o hábito das pessoas também está mudando, e o único jeito de mudar é mexer na oferta. Aí está na mão do governo. Então, tudo isso que você falou é oferta de dinheiro. E para quê? Para tentar chegar num juros real mais compatível com a atual situação da China. Porque o juro real ainda, apesar do juro baixo, nominal, por exemplo, 10 anos já está em perto de 2%, e a inflação é zero porcaria, 0,3%. Então, quer dizer, o juro real ainda é muito alto, dada a situação. Pomba, logo, enfim, os reguladores chineses estão torcendo para que a inflação pelo menos venha aí 1,5%, juros nominal 1,5%, aí você teria uma taxa de juro real zero. Mais do mesmo, mais do mesmo. Tem que vir com a parte fiscal. Aí poderia estar mudando alguma coisa. Mas qual é a parte fiscal? A parte fiscal é ser mais ocidental. Ô, meu amigo,
fique tranquilo, não precisa economizar tanto, a sua aposentadoria está garantida, algo assim, tá bom? Então, mas não está havendo nada disso. E, na verdade, os salários dos funcionários públicos, por exemplo, e do privado também, o salário está caindo em termos reais e em termos nominais. Péssimo. Então, não tem muito coelho para tirar dessa cartola aí, não. E tudo isso traz muita preocupação para o agro, ou enfim, para alimentos e tudo mais, porque nós estamos falando essencialmente do consumo ainda muito travado, muito o chinês ainda muito temeroso em ampliar o seu consumo. É isso que está acontecendo nesse momento na China, Vani. Exatamente. É o que eu tenho falado há muito tempo, né? Não adianta o Brasil exportar mais. O chinês está comprando mais. Só que a preços cada vez mais baixos. Não adianta. Então, realmente, nossa soja está indo para lá e por uma questão até nem muito do que fazer, se está dando margem ou não, é uma questão realmente, para eles mais barato carregar a soja do que o Brasil, pelo diferencial de juros. Os juros na China está na mínima histórica. Juros aqui no Brasil vai seguir subindo. Para você carregar soja aqui é muito caro. Para o chinês está cada vez mais barato. É só isso. Agora, falar que está crescendo, não, não está crescendo. Não tem a demanda ela não cresce menos do que cresce a oferta. Ela realmente está estagnada nesse momento. Nós precisamos é esse o conceito que a gente precisa entender e absorver nesse momento. Na verdade, o que está havendo é, por exemplo, se o Brasil exportar 105 milhões de toneladas nessa temporada que vem, 105, 107, é por aí. O chinês vai ficar com seus, aqui só aqui do Brasil, com seus 90 milhões, 88, fora o que já recebeu dos Estados Unidos. Portanto, o número vai ser maior. Só que isso está sendo uma transferência de estoque. E como eu falei, para o chinês vale muito a pena, nesse momento, fazer esse estoque, dada a curva de preço em Chicago e dos prêmios, dos bens também, dado o chamado carry cost, que é o custo de carrego dele está desse tamanico. Então, veja, o que a gente está vendo não é um crescimento da demanda, mas sim uma transferência de estoque, e quanto mais o Brasil exportar, mais o chinês vai receber, só que a preços cada vez menores. O farelo na China está na mínima de 4 anos e meio. Por sua vez, a soja no destino também está na mínima de 4 anos. Então, nós estamos exportando mais por menos. Aí você falou ali no começo, o câmbio. Muitos produtores não sentiram essa queda, o Chicago e prêmio, porque o câmbio compensou. Agora, a pergunta para o produtor no Mato Grosso que tem que vender em dólar. Nossa, ele Sim. está preocupadíssimo, porque em dólar está caindo. Bom, e isso, portanto, diante de como as coisas estão caminhando, pelo menos para começarmos 2025, esse é o cenário que ainda devemos ter. Não temos uma perspectiva de mudança, pelo menos até o primeiro. Vou até ser. Não sei se eu tô indo um pouquinho longe demais no tempo, mas pelo menos o primeiro semestre de 2025 ainda vai depender muito dessas informações todas para formar preços e fazer negócios com soja aqui no Brasil, Vani. Não, teremos mudança sim. Safra recorde. É uma baita mudança. E o produtor tem que estar muito atento a isso. Dois pontos importantes. Temos que vender mais, e como estamos conversando aqui, os preços estão caindo. E uma safra maior demanda mais caminhões, demanda mais frete. Esse ano o frete foi muito camarada. Ano que vem nada garante que ele vai ser tão camarada assim. E ele foi camarada esse ano por alguns motivos. Primeiro, uma colheita espalhada no Brasil inteiro. Tivemos soja entrando em dezembro no Mato Grosso, janeiro, fevereiro. Tivemos soja entrando um pouco mais tarde, até no Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E veja, então foi uma safra, uma colheita espalhada e seca. Não tivemos problemas de excesso de chuva. E isso tudo impacta no recebimento de caminhões, nos transbordos, cotas de porto, não tivemos nenhum problema, nas ferrovias.
tudo foi muito rápido. Esse ano que vem, vamos ter uma colheita bem concentrada, porque o plantio concentrou bastante, segunda quinzena de outubro. Vamos ter bastante soja para colher a partir aí do dia 20 de janeiro. Isso no Brasil todo. Mato Grosso, Goiás, Paraná, MS, e assim vai. Portanto, vamos ter uma demanda de caminhão concentrada nessa época. E pelos mapas, parece que vai chover bastante, janeiro, fevereiro. Não é nenhuma surpresa, mas para o frete é importante isso. Você vai demandar muito caminhão nessa época do ano e a safra é bem grande. Portanto, muito cuidado. O frete, ele é sempre ruim para o preço no interior. Quem que assume o frete maior? Em teoria, é o produtor. É o produtor que precisa colher, ele não pode parar a colheita. Ele não pode decidir assim, não, não, hoje eu não preciso de caminhão, vou colher e vou deixar minha soja no chão. Ou não vou colher, porque o frete está caro. Não, ele não tem essa opção. Então, muito cuidado. Temos uma mudança, a safra é grande e isso impacta no frete. Nós temos uma condição para a logística para essa safra 2024-25 que tem vários pontos de preocupação. Né, Vanin? Você acabou de citar essa questão do frete, essa oferta maior de caminhões. Tem a questão climática, tem a questão da concentração da colheita, que deve também se registrar depois de uma concentração de plantio em função de problemas de clima. E nós estamos falando de uma capacidade de armazenagem no Brasil que não mudou de uma temporada para outra, ainda muito limitada. O quanto disso tudo vai ser uma bela de uma dor de cabeça para o produtor que, para esse momento, precisa rever suas estratégias para passar por esse momento de outra forma, Vanin? Puxa, esse é sempre um ponto, claro, super importante. O produtor ele tem que ter a certeza de que ele não precisa movimentar soja. Para quem não vendeu, ele tem que ter certeza de que ele não precisa movimentar soja em fevereiro, março, abril. Seja por espaço, seja por contas a pagar. Enfim, por quê? Já tem região no Brasil, e não são poucas, que o produtor está pedindo embarque em fevereiro, não tem mais. Março, não tem mais. Abril, tem um tiquinho. Enfim, é, logística é sempre muito importante, a cadência é muito importante, contas a pagar é muito importante. E então o produtor ele tem que se conscientizar de que vamos ter essa concentração de colheita no Brasil inteiro, uma safra bastante grande, e em várias regiões já não tem essa logística da colheita, não tem essa logística de embarque em fevereiro, março, abril. E nisso, como é que o produtor tem que fazer os seus ajustes de estratégia de comercialização para evitar esses momentos mais críticos, Vanin? Ahn, Nossa, bom, antecipar é sempre melhor, certo? Mas o Farmer Selling não mostra isso. Temos aí chegando a 35%, andou nessas últimas semanas com o câmbio mais alto, tanto é que os prêmios não param de cair. Essa queda do prêmio é provocada pelo câmbio, ponto. Os prêmios aqui no FOB, Brasil, e no custo e frete, 45 centavos de queda em 2 semanas. É câmbio e é Farmer Selling. Apesar de alguns falarem que não andou, andou sim. Então andou de 28% para 35%. Caramba, E chinês somente. muito comprado. O chinês Uhum. já está com 26 milhões de toneladas compradas, é recorde para essa época do ano. Então, quer dizer, a coisa andou. Mas muitas regiões estão muito atrasadas. Aí o produtor por exemplo, aqui no Paraná, vai depender muito da cooperativa. Mas veja, amigo, não tem almoço de graça. A cooperativa vai ter que carregar isso aí. E no final, o preço balcão vai te penalizar bastante. Então tem que ficar. Enfim, quem precisa vender soja agora na boca da safra tem que se despertar. Vanin, esse aumento de 28 para 35 do Farmer Selling foi só na semana passada? Não, nessas últimas 3 semanas andou bem. Tá. E isso está bastante atrelado essencialmente ao câmbio. Ou os prêmios que Sim. vinham bem acabaram
promovendo também um avanço desses negócios e foram cedendo a partir do momento em que eles foram acontecendo? Ou foi, de fato, uma combinação de fatores? Bom, lá no. Os prêmios já vêm caindo desde outubro. Na verdade, subiram porque havia um atraso de plantio, lembrando. E aí normalizou, começou a normalizar, as chuvas começaram a cair. Quando o câmbio rompeu os 5,90, dia 26 ou 27, Uhum. aí, aí os prêmios naufragaram muito rápido. Portanto, os produtores têm reclamado, poxa, o câmbio subiu e a trade não me repassou. É, mas dá uma olhadinha no prêmio. O prêmio esborrachou. Tá bom? Em Chicago caiu um tiquinho, ficou no mesmo lugar, não mexeu muito. É isso aí. Tá bom? Então os prêmios realmente caíram muito e principalmente quando o câmbio rompeu 5,90, dali para cá só queda, só queda. Agora, Vanin, como é que eles tendem a se comportar a partir desse ponto em que também a China vai precisar voltar a olhar para a soja brasileira? Nós temos essa tendência de ter um pouquinho mais de competitividade nos próximos meses no mercado internacional. Os prêmios podem voltar a subir, podem ver uma recuperada de fôlego ali, ou ainda não, justamente porque nós temos essa safra recorde chegando ao mercado? O Brasil ter competitividade é feijão com arroz. O Brasil sempre vai ter competitividade. Tendo soja, nós não temos como segurar e temos programas de exportação que movimentam essa soja. Certo. O Brasil só não exportou mais agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro, para embarque em janeiro, porque não tem. Mas a partir de fevereiro e ainda entrando mais tarde, aí nós vamos exportar tudo que der de fevereiro para frente. Então esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: China está bem coberta. Já cobriu fevereiro 75%, o março 70 e quase 75%, o Certo. abril já passou da metade. Então é uma janela que ela está se fechando e é o maior comprador. E isso é importante para trading, em primeiro lugar, o exportador. Ele vive por essas janelas. E, claro, daí o reflexo também é no interior. Como eu falei, já não tem fevereiro, já não tem março, já não tem abril em muitas regiões, muitos corredores. E o ponto é esse: China já está bem coberta. Então, para os nossos prêmios, e ainda mais com o câmbio disparando, e a safra sendo bastante grande, eles não vão melhorar durante a safra, durante a colheita. Lá depois de junho, dependendo do que acontecer com China e Estados Unidos, como é que vai estar Chicago, aí a gente pode começar a ter uma reação. Indústrias ainda estão bem descobertas no Brasil, aí elas vão precisar alongar, margem tá boa. Enfim, para quem pode segurar, é uma outra história. Vanin, como é que você está observando o caminhar das cotações da soja em Chicago nesse momento? Hoje, especificamente nesse 9 de dezembro, nós estamos falando de novo, até me parece que está mudando aqui um pouquinho, mas mais cedo nós tínhamos uma alta 0-0, forte 0 a 0. Mas nós vimos total, né? 0-0 absoluto. exato. Bem. E o que justifica esse, principalmente no grão? Porque o óleo está em estado extremamente volátil, o farelo também. E eu queria entender se é justamente isso, por conta dessa volatilidade nos derivados, ou um quando cai muito, o outro quando sobe muito, o grão vai ficando nessa lateralidade sem expressar uma movimentação mais intensa. O que mantém os grãos ou os preços do grão agora tão lateralizados assim, Vanin? Bom, é uma balança, como você falou, tá lateral porque os dois pesos ali estão se equivalendo, vamos dizer assim. Ponto positivo: os programas americanos, todos eles estão fortes. Milho 15% acima, óleo 15 vezes, não é 15%, 15 vezes, 1.400% maior que o ano passado. Soja 7%, um pouquinho acima, e o farelo 15% maior. Mas, no caso do óleo e do farelo,
esse a mais é porque tá barato. Se tivesse caro, não estaria assim. E o barato hoje é barato mesmo, barateza total. Principalmente no caso do farelo. O flat price do farelo, prêmio e Chicago é a mínima de 4 anos também. Então tem muito farelo, tá bom? Dois motivos. Um é estrutural, o aumento do esmagamento, pelos programas de biocombustíveis. Brasil e Estados Unidos. Tem bastante farelo, vai entrar mais. Os Estados Unidos tem que vender, Brasil tem que vender. E assim vamos. Argentina tem mais soja, importou muito do Paraguai, vai continuar. E tem essa questão do UDR. Resolveram, pá, só que a Europa, que é o grande mercado para o Brasil principalmente, acabou fazendo um estoque um pouco maior para janeiro, fevereiro. Porque se desse zebra, vamos dizer, se não estendesse, então o consumidor lá teria problemas, Uhum. teria uma falta de farelo. Então ele acabou esticando um pouco. E aí agora não precisa comprar muito para janeiro, fevereiro, está sobrando farelo nessa virada de ano. Inclusive aqui no mercado interno, sobrando farelo, Brasil. Enfim, depois a gente já vai ter a safra entrando no Brasil, farelo pra caramba. E a Argentina ainda não se sabe, até tá tendo um papo lá de que a área da soja não vai aumentar tanto assim, porque não tá dando dinheiro. Tá. Aí o produtor plantaria mais milho mesmo, ou não reduziria tanto o milho. Mas ainda assim, com o clima que está indo, vai ser uma safra boa para eles de novo. E os Estados Unidos, que está aí nessa. E aí, o que o Trump vai fazer com os programas do Biden? Uhum. Acaba com todos, mantém, diminui, sei lá, né? Quatro alternativas. Sim. E isso também você tem pontuado quase toda semana aqui, né, Vanin? É um ponto nevrálgico para o mercado entender o que acontece a partir de meados de janeiro para 2025 nos Estados Unidos. Não tem como correr do que vai fazer Donald Trump e sabemos que vai respingar no mundo inteiro, né? Nevrálgicos, gostei. O, Eu afiaram sabia. no dicionário. Ah, sem dúvida, né? Porque é o seguinte, ele chamou uma turma dele para trazer eficiência. Legal. E eficiência diz o quê? Que há vários pontos no Bidenomics que são ineficientes. Sim. E aí tem vários, o inchaço do governo, enfim, o Obamacare, blá, 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 essa coisa toda que vem lá de trás. E tem também essa parte dos programas do IRA, que é o Protect, que na verdade não tem nada de. ah, a ideia seria incentivar a energia limpa e combater a inflação. Na verdade, não combateu a inflação, coisa, mas é muito dinheiro. São 430 bi de dólar aprovado no Congresso em 22, agosto de 2022. Já gastaram 20% do valor. E aí, nem para o ano que vem eles têm orçamento ainda aprovado. Os programas verdes, por exemplo, o SAF, não tem ainda. O 45Z, que também está ali dentro. Sim. Nada foi aprovado ainda. Quer dizer, há uma grande indefinição. Agora, o óleo de soja está barato, porque a Argentina ficou cara, porque o óleo de palma está lá nas alturas, o óleo de girassol subiu, e aí os Estados Unidos começou a vender óleo. Então, por isso que está 15 vezes maior, porque está barato. Se nada mudar e ficar do jeito que está, os Estados Unidos vai exportar muito óleo. Por enquanto, não é um problema. Porém, quando o girassol entrar lá no Mar Negro, e parece que a área vai aumentar 15%, porque está muito bom. Quem planta girassol sabe, se tiver bom, você não tem dúvida, porque investe pouco, aguenta a porrada, não precisa chover muito, e aí aumentaria o girassol. Enfim, aí a gente vai ter aumento de girassol, nós vamos ter soja, América do Sul, aumento de esmagamento e boa safra de soja, Estados Unidos com óleo barato. Nossa, daí inverte tudo. Os óleos, aí seria um cenário de muito óleo. Bom, vamos acompanhar. Vaninho, eu quero te trazer aqui uma pergunta
Ana Cláudia Nascimento, que ela diz assim, ó, a gente entendeu um pouco do cenário nacional, né, no começo da nossa entrevista, e falamos agora um pouquinho de Chicago, do complexo soja de uma forma geral. Mas eu acho que é muito legal a gente voltar à pergunta dela, embora refira-se ao cenário brasileiro, mercado nacional, que ela diz assim, ó, tendência de menor preço pago ao produtor, então, na colheita, com pressão logística. Irá repetir-se o cenário do ciclo 2022-23? Você acha que a gente pode reviver o cenário de 2 safras para trás, Vaninho? Pode sim. Claro que eu não estou falando de mesmo preço, nem nada disso, Uhum. mas é um cenário onde, e a Ana Cláudia, ela deve lembrar que os fretes foram bem mais caros. Até caiu um pouquinho em fevereiro, porque choveu demais, não colheu. Logo depois, rampou, foi embora, subiu o ano inteiro. Aí depois também emendou na safrinha, e assim foi. Então, e tem um outro ponto, tá bom? Que aí é só isso aí, é um papo à parte. Mas as tabelas das ferrovias, dos operadores logísticos, estão mais caras também. E só que as trading, os exportadores estão esperando. Eles vão ficar provavelmente mais no spot. Enfim, não vamos entrar em detalhes. Só que o ponto é o seguinte: quando isso acontece, uma coisa puxa a outra. Se o frete rodoviário for lá em cima, o frete ferroviário também vai subir, vai acompanhar, por uma simples questão de benchmark, comparação. Uhum. Esse é um ponto que pode encarecer a coisa toda. E então é sim um ponto a se tomar muito cuidado. Vamos ficar de olho. Vaninho, quero muito te agradecer mais uma vez por mais uma segunda-feira juntos aqui no Bom Dia Agronegócio. Sempre um prazer começar a nossa semana com você, tirando as dúvidas da nossa audiência e trazendo sempre um cenário tão completo. Obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para você e para todo o time da Greenvest. Obrigado a todos e não fiquem muito nevrálgicos. Vamos evitar os pontos nevrálgicos para ninguém ficar estressado, né, Eduardo Vaninho? Ai, ai, ai. Relax, Eu vou, relax. eu vou Senão. precisar pensar numa palavra também, assim, capciosa para a próxima segunda-feira. Vou buscar, vou buscar. Isso, traz aí que é sempre bom, né? Nos dias de hoje que o plural não existe mais, sempre bom, É né? bom, é bom. Meu Então tá amigo, bom. Ó, obrigada, dois viu? real para você, R$ 2 de abraço, tchau, até semana que vem. Até semana que vem, Vaninho. Boa semana, bom trabalho por aí. Até mais, meu amigo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Este foi Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agriinvest Commodities, começando a semana conosco com pontos importantes. Olho vivo na China, olho vivo na sua comercialização e na logística, principalmente que vai dar trabalho para o produtor brasileiro esse ano. Não vai ser fácil. Tem soja à beça e a mesma capacidade de safras atrás. Então é fazer estratégia, comercialização consciente. Isso é fundamental. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos comentários, a sua participação é fundamental. Quero agradecer aqui o pessoal falando do seu Itamar Lipstein, para a gente finalizar. Acredito em fretes sem altas, se subir será pontual, pois só transporte o que vende e temos aproximadamente 40% de vendas neste momento, neste ponto parecido com a safra 23-24, pouco comercializado. O senhor tem razão, temos pouca soja comercializada até esse momento. Vamos ver se houver uma concentração de vendas, né, seu Itamar? Se essas altas pontuais deverão se confirmar, como o senhor colocou aqui, como o Eduardo Vanin destacou e detalhou na sua entrevista de hoje. Obrigada a você que participou conosco. Amanhã nós estamos de volta a partir das 8 horas da manhã em ponto. Nós estamos esperando você aqui no Bom Dia Agronegócio. Uma ótima segunda-feira para você. Bom dia e bons negócios.